Excelentíssimo senhor presidente, caro querido deputado Zezinho Albuquerque, caros deputados, deputadas, imprensa, servidores da casa, pessoas que nos acompanham pela TV e pelo rádio, eu decidi me manifestar sobre um tema que muitos colegas têm aqui abordado, que é o tema da saúde pública no nosso país, no nosso estado e na nossa capital. Porque creio que é um assunto de interesse de toda a sociedade e que há muitos anos nós lutamos para ter uma saúde pública que possa atender o nosso povo com dignidade, com a decência, com carinho e com a atenção que o nosso povo merece. E esse tema é preciso debater com muita responsabilidade e serenidade, porque nós estamos numa construção de décadas para criar um sistema público que praticamente não existe em nenhum país do mundo. Praticamente não há em nenhum país do mundo um sistema de saúde público, gratuito, em que qualquer cidadão seja atendido de maneira gratuita por toda a população. Vários sistemas são sistemas de compensação com os planos de saúde, são públicos para parte da população, mas universal, e no tamanho desse país e na população de 200 milhões de habitantes, nós não temos. É evidente que um sistema desse precisa de um investimento elevado. A Organização Mundial de Saúde, entidade vinculada à ONU, que estuda a saúde no mundo inteiro, realizando estudos, diz que a média de investimento em saúde nos países é de 11% de tudo que o país produz, o chamado PIB. Ou seja, o país produz uma riqueza o ano inteiro e 11% do valor dessa riqueza no mundo os países aplicam em saúde. Nos Estados Unidos, isso chega a quase 20%. Na Alemanha e no Japão, 18%. Na China, 12%. No governo daqueles que mais atacam o governo do PT, que foi o programa do PSDB dessa semana, o governo do PSDB aplicava 4,7% do PIB em saúde. Pois o governo do PT saiu de 4,7% para 8,7% do PIB de investimento em saúde. E o que é que isso quer dizer em dinheiro para estados e municípios? Porque aqui nessa casa muito se falou que o governo federal não repassa o recurso para a prefeitura, que o governo federal não repassa recurso para o estado. Pois bem, o governo federal repassava em 2012 para estados e municípios 78 bilhões. Em 2013, 84. Em 2014, 98 bilhões. E deve passar esse ano 101 bilhões de reais para estados e municípios. Portanto, o governo federal, de 2012 para 2015, aumenta em praticamente 30 bilhões de reais o seu repasse para estados e municípios. E olhe que em 2007 para 2008, o PSDB teve a coragem, teve o descompromisso com o povo brasileiro de retirar 37 bilhões da saúde quando extinguiu a CPMF. E retirou, não por concepção, porque ele criou a CPMF. Retirou apenas para prejudicar o presidente Lula. E é verdade o que o nosso governador Camilo tem apresentado, de que a participação percentual do governo federal na saúde do estado do Ceará é menor. Isso não quer dizer que o governo federal não esteja passando mais. Passa mais recurso.
mas é porque o Estado do Ceará vive um processo de ampliação da sua rede pública. E se você amplia a rede pública, você precisa de muito mais recurso. E, portanto, o recurso que é repassado, nós precisamos de muito mais. Eu sou daqueles que, se nós fizermos 3 hospitais regionais, eu quero sonhar um dia nós possamos ter 10. Que nós possamos ter 12. É isso que nós devemos sonhar para o Estado do Ceará. E é por isso que o governador do Camilo diz que há anos atrás, a cada R$1 repassado do governo do Estado, o governo federal repassava 1. Agora é 4 para 1. Ou seja, o Estado está investindo mais, o governo federal repassa mais, mas ainda não é suficiente. Agora não é a situação da Prefeitura de Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza era de 1 para 1. Não está de 4 para 1. Está de 1,2 para 1. E para dar o dado, em 2013, o governo federal repassou à Prefeitura de Fortaleza 687 milhões. Dados oficiais do Fundo Nacional de Saúde. Passou em 2014, 767 milhões e 800 mil. Portanto, se no governo do Estado é 4 para 1, porque o governador Cid construiu os hospitais regionais e as policlínicas, não é o caso da Prefeitura de Fortaleza. Efetivamente, o que é mais triste é que a Prefeitura de Fortaleza até está gastando mais com saúde e o serviço piorou. E eu lamento que um prefeito médico que tenha se apresentado como um médico sanitarista, estudioso de saúde pública, tenha acabado com o 3º turno dos postos de saúde de Fortaleza no turno noturno. Eu lamento que esse mesmo prefeito sanitarista tenha retirado os médicos do PSF que visitavam as famílias para orientar aqueles que têm problema de hipertensão, para orientar problemas que, com orientação e atendimento médico, evitavam ter AVC, evitavam problemas que os levam agora aos hospitais com situação de emergência, porque a atenção primária foi desprivilegiada, tirando os médicos do programa Saúde da Família. Eu lamento que um médico que se apresentou na campanha tenha desmontado os CAPs de Fortaleza, o Centro de Atendimento Psicossocial. E diz ao deputado Walter Cavalcante que não abre a UPA do Vila Velha porque o governo federal não repassa o recurso. Em 2015, o governo federal já passou mais de 300 milhões de reais à Prefeitura de Fortaleza. Portanto, eu lamento demais esse posicionamento do prefeito. E penso que o governo federal, de novo, dá um posicionamento positivo, que nós podemos vislumbrar melhoria da saúde. Por quê? Porque na PEC do orçamento impositivo, aprovado, há lá uma mudança da participação da União em recursos para a saúde, que irá até 15% nos próximos anos. Isso vai significar, para a saúde pública do país, 64 bilhões a mais na área da saúde. Mas eu me espantei, e eu estou esperando até que ele chegue, com a bancada do PSDB nessa casa, porque apontam que Minas Gerais do PSDB, que perdeu no primeiro turno, que o Paraná e São Paulo são muito bem geridos na saúde. E é importante que o povo do Ceará saiba. O governador do PSDB de Minas deixou um rombo na saúde de 1 bilhão e 500 milhões. Aqui a bancada do PSDB exige os hospitais regionais. Pois, deputado Roberto Monteiro, em Minas eles governaram por quase 20 anos. Prometeram 13 hospitais, entregaram 1. 8 com obras paradas, 3 nem saiu do papel. Essa é a competência do PSDB na saúde de Minas Gerais, do Aécio Neves.
é o mesmo que só tem 25% dos municípios com SAMU. Os municípios de Minas não têm SAMU, programa federal reconhecido. É o mesmo governo de Minas que em 6 anos diminuiu 5.000 leitos hospitalares. Tinha em 2006 37.595 leitos no governo do PSDB. E hoje tem 32.000. Essa é a referência do senhor Aécio Neves para criticar o governo do PT. É o mesmo que deixou 600 metros cúbicos de remédio vencer. E o povo não pôde usar porque eles não entregaram sequer o remédio. E as prefeituras que têm hospitais em Minas deixaram de receber 700 milhões de reais por incompetência do governo de Minas, do Aécio Neves. É essa a oposição que nós temos ao governo do PT. Portanto, nós somos daqueles que temos muita clareza de que nós temos questões da saúde a debater com muita profundidade. A primeira é o financiamento. Que o orçamento impositivo, que vai aumentar 64 bi, vai nos ajudar. O segundo, no caso do Ceará, são os royalties do pré-sal. Porque há uma decisão de uma ministra do Supremo, que eu estou pedindo um requerimento nessa casa, para nós pedirmos que ela possa julgar, porque julgada a ação, nós receberemos os royalties do pré-sal, que pode representar para o Ceará 30, 40, 100 milhões de reais. Portanto, nós precisamos discutir o financiamento e temos também desafio na gestão. Nós temos o desafio na área da saúde, de logística. Nós temos desafio de gestão, de como comprar medicamento. A cidade de Fortaleza, há 6 meses, não tem determinados remédios. Nós nunca vivenciamos isso, nem no governo do prefeito Juraci, nem no governo da prefeita Luiziane. Isso que nós estamos a vivenciar em Fortaleza, que nós imaginávamos que o que estava dado em Fortaleza, com o aumento do PSF, com o Hospital da Mulher, com o terceiro turno, era melhorar o que vinha caminhando. Nós tivemos, infelizmente, um prefeito com a capacidade de fazer piorar. E recebendo mais recursos do que recebia. E tendo a condição de fazer mais, porque aumentou o ISS na cidade. Quem é profissional liberal sabe disso. Médicos, advogados. A cidade sabe o quanto paga mais de IPTU hoje em Fortaleza. E o que é ainda impressionante. Uma cidade que as informações dão conta que deixa a virada de um ano para o outro 400 milhões de reais de empenho sem pagar. Eu estou preocupado é que Roberto Cláudio não quebre de vez a Prefeitura de Fortaleza. Infelizmente, num país que nós precisamos ter mais investimento em saúde, e eu só queria pedir uma coisa. Se o prefeito puder escutar, é que, pelo amor de Deus, pelo menos procure o governador, a presidenta, o seu secretário de finanças e compre medicamento. Porque na periferia nós conhecemos, o povo está indo na clínica popular, está dando o seu jeito de pagar uma consulta popular, mas vai e não tem a condição de comprar o remédio. E eu acho que é uma ação simples, uma ação de determinação que poderia ter tido de fazer concurso para médico, não 2 anos e meio depois, mas se fizer, ótimo, melhor tarde do que não fazer, e estruturar o atendimento de saúde para o nosso povo. Portanto, eu queria hoje nessa casa dizer da minha opinião, de que a saúde do nosso país precisa de mais investimento e precisa profissionalizar cada vez mais a gestão para que o nosso povo tenha o atendimento digno, carinhoso, criterioso para o sofrimento que está a clamar
em especial a grande periferia do nosso Estado e do povo de Fortaleza. Era isso, presidente. Muito obrigado.